Tenho dificuldade em usar uma expressão portuguesa, mas é uma powerhouse comercial, portanto, é um monstro comercial. Portanto. O próprio José Mourinho, a dada altura, quando se falava disso, ele até dizia que fazia uma seleção das marcas às quais se associava. Aliás, na altura andava chateado aí com um grande jogador e dizia que não fazia publicidade a shampoos, que só marcas de eleição, carros, relógios, percebes? Marcas de gama alta, chamamos assim. É isso que o José Mourinho gosta de se posicionar na gama alta. E Outras isso, claro, dá paradas. muito dinheiro. Claro, dá muito dinheiro e mesmo já depois, ainda esta semana, também já teve outra intervenção comercial nas suas redes, portanto tem uma produção publicitária regular que transcende qualquer clube ao qual esteja vinculado. Portanto, José Mourinho, contratualmente, quando se vincula a um clube, tem que salvaguardar para si direitos de imagem, porque ele, de facto, tem um protagonismo que, em alguns casos, transcende os clubes aos quais está ligado contratualmente. Neste sentido, acho que é de uma ironia extraordinária haver ainda por cima dada a marca que é uma marca global, o impacto que este vídeo vai ter, ser ainda por cima assumido desde logo a inteligência artificial, só vem demonstrar que não faz absolutamente diferença nenhuma qual é o método que é utilizado. Claro. O que interessa é a utilização da imagem, o que interessa é a presença do José Mourinho. Portanto, se é através de novas tecnologias, se é através de velhas tecnologias ou de médias tecnologias, é completamente irrelevante para aquilo que conta, que é a imagem do José Mourinho estar associado e a que é que está associado. Neste caso, é uma marca publicitária, está dentro de um espaço que o José Mourinho reserva, mesmo independente aos clubes onde está. No outro caso, do outro vídeo, que por acaso foram dois, mas só num é que ele tinha a camisola, aí já colide com os tais deveres de lealdade que ele tem com a atual entidade patronal, que é o Sport Lisboa Benfica, neste caso Sport Lisboa Benfica Futebol SAD. Por isso é que são coisas diferentes. Há quem tente meter tudo no mesmo saco, embrulha e quanto mais confusão houver, melhor. Mas infelizmente nós não comemos grupos, nem gelados com a testa. Por acaso havia um vídeo de inteligência artificial espetacular do José Mourinho a espalhar um gelado na testa. Por acaso se Pedro Carreira encontrasse, tinha mesmo piada e íamos todos rir-nos bastante. Que era um bocado o que ele estava a fazer aos benfiquistas, à nação benfiquista. Mas, como esse vídeo também é inteligência artificial, também não tem problema nenhum se o mostrássemos aqui. Portanto, e tem tudo a ver com o cuidado que é preciso ter nestas circunstâncias. Depois, logo à noite, no Record na Hora e no Ligador, terei mais algumas coisas para dizer sobre esta questão dos contratos e das ligações de José Mourinho, mas, independentemente de tudo, há um percurso que nós conhecemos, há um processo bem ou mal conduzido que nós conhecemos e há um desfecho que amanhã pode ficar bem encaminhado. E, nesse sentido, os tais 15 milhões de euros que entraram no Benfica são um argumento, porque também já temos conhecimento do que está a ser preparado em termos comunicacionais do Benfica, serão o tal argumento que o Rui Costa vai utilizar quando tomar a palavra como branqueador de toda esta porrada que o Benfica andou a levar estas semanas. Vai ser o facto do Benfica, não só não teve que pagar a José Mourinho, vamos ouvir isto da voz de Rui Costa, não só não teve que pagar a José Mourinho para ir embora, como consegue ainda encaixar 15 milhões. Aliás, faz lembrar aquilo que Frederico Varandas dizia quando o tentavam picar em relação à saída de Rubem Amorim, e Frederico Varandas dizia que era melhor receber dinheiro do Man United e de estar a pagar um treinador para ir embora, como tinha acontecido ao Benfica há uns meses. Portanto, é para tu veres que as coisas sendo preparadas em termos de comunicação, há algumas mensagens-chave que se conseguem passar. E o Benfica, até com relativa facilidade, em relação à troca de treinador, consegue até fazer Rui Costa sair um bocadinho da embrulhada. Depois existem outras coisas, são mais complicadas de justificar e, para mim, repito, saliento, sublinho, assevero, a pior de todas, a forma como o Benfica apresenta uma proposta de renovação a 13 de maio, quando, se o Benfica ainda não tinha percebido que o José Mourinho já estava comprometido com o Real Madrid, então é porque alguém mentiu, é porque alguém ocultou e o próprio Benfica esteve a dormir na forma. Mário Figueiredo. Aqui está! Cá está o É vídeo. inteligência Vitor artificial, Pinto. não tem problema nenhum mostrarmos. E esta também é inteligência artificial. Não foi Ora, nenhum de aqui vocês está. que Pedro Carreira, pediu para não. ser É feito isto este que ele está a vídeo. fazer aos benfiquistas. Madalena, Vítor, é tu isto que o pedes José e o Mourinho Pedro está a fazer Carreira aos não brinca. benfiquistas. Pois é, o que temos. Ora, isto Mas é. este- Pronto, mas é este isto que os vídeo- benfiquistas este vídeo sentem não neste levou- momento. Que o José Mourinho lhes quer meter um gelado na testa. Mas este vídeo não levou Mourinho a enviar um e-mail.
Não. Eu tenho dúvidas, tenha sido e-mail, por acaso, mas pronto, adiante. Mário Figueiredo, como seria Rui Costa fazer um vídeo de despedida com José Mourinho de inteligência artificial? Pois eu agora já não sei, agora tudo é possível. Porque, repara, eu sempre tive a preocupação de dizer aqui, a inteligência artificial não é uma coisa má. As grandes empresas trabalham com isso. É mais rápido fazer um... Imagina, antigamente, para se fazer este vídeo de José Mourinho, não este dos lados da testa, mas o outro, para fazer aquilo era uma chatice, porque era preciso o Mourinho deslocar-se ou uma equipa deslocar-se a Mourinho. E agora, ali, se calhar em meia dúzia de minutos, consegue-se fazer uma coisa daquela. É óbvio que a inteligência artificial é uma coisa boa. Depois vai ser levada para estes também... Para estas brincadeiras, é um risco. É um risco, enquanto não for regulamentado, vai ser um risco. Mas a verdade é que a inteligência artificial não pode ser encarada como uma coisa má. É uma coisa que, desde que seja com o consentimento da pessoa, faz todo o sentido. Já há filmes assim, já há muitas coisas assim, e, portanto, faz parte dos novos tempos daquilo que vai ser o nosso futuro, o futuro como ser humanos, como da vida na Terra. E, portanto, vamos ter aqui este episódio. É óbvio que se Rui Costa for buscar, quando receber os 15 milhões, for buscar, usar um vídeo de inteligência artificial para se despedir de Mourinho, será certamente também interessante. Mário Figueiredo e Vítor Pinto, agora temos novas informações relativamente ao mercado do Sporting, como prometido. A Cansafi promete a Luís Soares um salário que pode chegar aos 10 milhões de euros líquidos por ano, mediante objetivos. Foi com estes números que o candidato à presidência do Fenerbahçe convenceu o avançado colombiano do Sporting. Safi garante a Soares que na Turquia passa a ganhar um salário anual fixo de 6 milhões limpos, mas que podem chegar aos 10 milhões se atingir determinado rendimento, nomeadamente através de golos. O empresário de 53 anos tem uma fortuna avaliada em 650 milhões de euros. Promete um investimento histórico se vencer as eleições do Fenerbahçe neste fim de semana. Neste sábado, no fecho da campanha, fez-se acompanhar de Paolo Maldini, lenda do Milan, e garantiu ter já 3 jogadores, nomeadamente entre eles está Soares, também Demiral e Mason Greenwood. Entretanto, Vítor Pinto, estes são valores muito acima daquilo que recebe no Sporting. Na tua opinião, se foram só os valores o suficiente para convencer Soares a ir para a Turquia ou prometeram algo mais, como algum estatuto ou uma titularidade assegurada? Madalena, eu estou neste momento muito preocupado aqui com o Canal Now porque passámos esta notícia sem pôr uma bolinha aí no canto, uma bolinha vermelha. E isto é verdadeiramente um atentado ao pudor. Falar em 10 milhões de euros limpos para o Luís Soares. Eu estava a falar em 6, imagina tu, fui mais modesto. Portanto, agora imagina, isto é verdadeiramente pornográfico, desculpem-me o termo. Perante uma situação destas, é o que eu digo, Luís Soares não estar a fazer o pino ou a tocar um instrumento típico qualquer turco e a correr pelo bazar de Istambul com uma camisola de Fenerbahçe é a minha maior surpresa. Nota isto, eu vou refazer as contas, fiz há um bocadinho. Se o presidente de Fenerbahçe, ou melhor, se o senhor for eleito, porque até agora é um candidato, portanto, se for um candidato a coisa pode acabar amanhã. Se o senhor é eleito e apresenta factualmente ao Luís Soares uma proposta... Vítor Pinto, só para ficar claro, vou só esclarecer, portanto, são 6 milhões de euros limpos mais 4 mediante objetivos. Portanto, aí é que pode chegar aos 10 milhões de euros, mas pronto, lá estão os 10 milhões. Pronto, vamos partir do princípio que o Luís Soares, se marca 38 golos em Portugal, também marca muitos golos na Turquia. Portanto, há forte probabilidade do Luís Soares chegar aos tais 20 golos que o Sr. Safi disse que era o que lhe daria um tal prémio excepcional. Portanto, partindo desse princípio, estamos a falar de um cenário em que, no mínimo, o Fenerbahçe vai lhe dar o mesmo número de anos de contrato que tem no Sporting, não vai dar menos. Portanto, 4 anos de contrato já abririam um potencial de 40 milhões de euros limpos, porque o imposto na Turquia, por acaso ainda ontem o Dr. Luís Miguel Henrique falou nos 15%, eu tinha a ideia que era 15%, mas ontem fiz uma consulta e era 20%. De qualquer maneira, mesmo sendo 20%, é menos de metade do que é cobrado em Portugal. Portanto, um potencial de 40 milhões de euros em 4 anos é uma loucura.
para um jogador que ao serviço do Sporting, nas 4 épocas que vai ter, vai faturar menos de 6 milhões, limpos. Entende-se, desta maneira estamos a entender que não só para o Luís Soares é mais dinheiro do que ele alguma vez viu na vida, como claramente também quem está à volta deles quer apanhar um quinhão daqueles suculentos, uma boa fatia de comissão. Portanto, no meio disto tudo, se o Sr. Safi perder amanhã as eleições, temos que dizer que também vamos estar amanhã na CMTV e no Now a acompanhar o que se passar com o Fenerbahçe, porque vai ter impacto também na atualidade do Sporting e do futebol português. Vamos acompanhar ao detalhe. Neste cenário, se amanhã o Sr. Safi perder, esta parte do problema está resolvida. Se o Sr. Safi ganhar, significa que a proposta que ele faz ao Luís Soares se mantém. O Luís Soares terá que, em algum momento, comunicar ao Sporting que tem uma proposta que lhe dá este dinheiro. E a partir daí, então, o Sporting, dizendo que é 80 milhões e nem menos um cêntimo, pode ter aqui um problema com o jogador, porque isto é dinheiro suficiente para dar a cabeça a qualquer jogador. Dar a volta à cabeça a qualquer jogador. E esse foi sempre o maior risco deste processo. Foi o Luís Soares, face à quantidade de dinheiro que lhe estão a prometer, que veremos, repito, se o senhor ganha as eleições ou não, deixar-se deslumbrar e, como só tem um ano no Sporting, alguém o convencer que poderá tentar forçar a saída. Isto pode dar mesmo um estouro muito complicado de gerir por parte do Sporting. A posição de presidente do Sporting foi corajosa, foi firme, houve voz de liderança, as coisas estão claras, bateu o pé, ninguém brinca com o Sporting, mas, atenção, com estes valores em cima da mesa, é muito dinheiro na cabeça do jogador e é uma proposta que o Sporting não tem forma nenhuma de conseguir acompanhar. Portanto, teremos que estar atentos ao desenrolar do processo, mas eu não vou fazer muita futurologia, Madalena. Vou só dizer que este é um processo também sobre o qual vamos ter amanhã um desenvolvimento essencial e crucial. E só esta nota. O outro candidato, o Sr. Aziz Yildirim, que é considerado favorito, hoje tem como grande aposta Dusan Vlahovic, o ponta de lança sérvio da Juventus. Portanto, um pouco também quem vai às eleições vai escolher entre o Luís Soares, colombiano do Sporting, suplente da seleção da Colômbia, ou Dusan Vlahovic, que é um ponta de lança de excelência da Juventus, pretendido ao mais alto nível, titular da seleção sérvia. Vamos ver o que é que vai dar amanhã nas urnas. Vítor Pinto, aliás, já volto a ti, Vítor, queria ir para o Mário. Mário, independentemente daquilo que aconteça nas eleições, estes são valores impossíveis para o Sporting chegar lá, certo? Claro que sim. Aqui a questão é que nós falamos dos candidatos que são multimilionários, têm fortunas avaliadas em 650 milhões de euros, podem ter muita coisa, mas não é com o dinheiro deles que eles vão pagar ao Luís Soares, nem é com o dinheiro deles que vão pagar a cláusula de rescisão ao Sporting. E aí é que entra o problema. É que tu podes prometer salários assim altos se não vais pagar os 80 milhões, se não vais pagar 40 milhões de uma transferência, podes pagar esses salários. E é isso que os turcos têm feito sempre. Vão pagando esses valores. Aliás, o jogador mais caro do Fenerbahçe acho que foi 27 milhões de euros. E, portanto, estamos aqui perante uma situação que é os candidatos fazem tudo para convencer os adeptos, para votarem neles, mas depois fica aqui essas coisas que é... Então, acima dos 30 milhões só um jogador, Mário. Sim, sim. Só sim. o Osimhen é que custou mais de 30. Sim, sim. E, portanto, eles agarram e chegam ali e querem... pagam o salário, só se focam no salário, só se focam no contrato com o jogador e esquecem-se que há uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Portanto, já não é só o tal vencimento faraónico que querem pagar ao jogador, é também o dinheiro que vão ter que pagar ao Sporting. E aqui é que está o problema. E se, por exemplo, o Vítor falava ali do Vlahovic, da Juventus. É um jogador que já houve ali uma tentativa de o libertarem por ter um contrato demasiado alto e não têm conseguido libertá-lo. E, portanto, é possível, porque aí, se o jogador sair a um preço mais baixo, é possível suportar aqueles salários. O problema é quando tem que suportar os salários e tem que suportar o tal pagamento. Frederico Varandas já avisou. Nem é preciso falar com ele, é preciso depositar o dinheiro. E, portanto, até com lá... esse aviso de Frederico Varandas, Mário, em que posição é que agora fica Luís Soares? Como é que terá reagido a estas declarações do presidente do Sporting? Eu acho que o Luís Soares deve estar à espera que acabem as eleições, assim amanhã, saber os resultados, e depois de saber os resultados, irá tomar uma posição. Até porque, para que fique claro, Luís Soares deve explicações aos sócios do Sporting.
E, portanto, ele pode fazê-las a seguir ao Mundial, mas também pode aproveitar uma pausa na seleção para fazer... Isto agora é fácil. Vai às redes sociais, em vez de pôr lá o fascículo da Bíblia ou a entrevista do Record, como tem ali o Vítor e estava a mostrar, que estava uma boa entrevista, uma entrevista bem feita, significa que vai ter que explicar também aos adeptos. Não é fazer um pedido de desculpa formal, mas pelo menos tem que reiterar as juras de amor, ou seja, como é aqueles casais que vão casar outra vez e têm que fazer a renovação dos votos, ele vai ter que fazer renovações dos votos de amor dele ao Sporting, porque a verdade é que ele não agiu de uma forma correta. Se foi de uma forma inconsciente, se calhar foi. Se foi de uma forma pressionada pelo empresário... Não, deslumbrado com os milhões. Se foi cego, eu diria, se foi cego pelos milhões que lhe apresentaram assim na mesa, foi... Mas ele não se pode esquecer é que tem um patrão e quando assinou com o Sporting ninguém lhe apontou uma pistola à cabeça. Até achou que era o contrato da vida dele. Bem, vamos falar agora de Vipotnik, que pode ser aqui o plano para Frederico Varandas numa eventual saída de Luís Soares. Este é um exclusivo CMTV. O Sporting está interessado em Zan Vipotnik, avançado esloveno de 24 anos, que até pode ser o substituto, lá está, de Luís Soares. É jogador de uma segunda divisão, do segundo escalão inglês, neste caso do Swansea, e marcou 25 golos em 29 jogos na última época. Tal como aconteceu com Gyökeres, o Sporting analisa uma boa oportunidade no Championship, apesar de ter a concorrência de vários clubes, incluindo da Premier League. Além disso, o internacional esloveno renovou há 2 meses pelo Swansea e é treinado pelo português Vítor Matos. Com Luís Soares a abrir a porta de saída, Vipotnik perfila-se como substituto direto para o Sporting. Portanto, Vítor Pinto, se já começa a haver aqui alguma movimentação no mercado naquilo que diz respeito a avançados, isto significa o quê? Que Frederico Varandas já se está a precaver para uma saída de Luís Soares? Não, significa em primeiro lugar que o Sporting tem sempre que estar preparado para movimentações de mercado. O Sporting teve um problema este ano, que foi a indisponibilidade de Ioannidis, que deixou o Sporting descalço durante muitas fases do campeonato, da época, perdão. Por exemplo, Luís Soares foi muito sacrificado pelo facto de Ioannidis ter tido uma lesão que se arrastou com situações que devem preocupar o Dr. Frederico Varandas para a próxima época. Por isso é que eu levantei aqui a possibilidade do Sporting, mesmo tendo Luís Soares com contrato, avançar de imediato para Vipotnik, porque eu não vou dizer comportamento, mas há algumas das dificuldades que o Ioannidis teve para lidar com o seu processo de recuperação a manifestarem-se na próxima época, podem deixar o Sporting descalço outra vez. E em Vipotnik há um jogador, em primeiro lugar, que é um processo que tem que ser trabalhado, porque é um jogador que, pelo seu rendimento, melhor marcador de Championship no Swansea, treinado pelo português Vítor Matos, chamou a atenção de emblemas da Premier League. O Sporting tem a arma da Liga dos Campeões, que é decisiva muitas vezes nestes processos negociais, e é um jogador extraordinário, foi incluído na equipa do ano do Championship, pela BBC estes dias, e sobretudo, salvaguardando as devidas distâncias, é um jogador que tem um potencial que podemos equiparar ao Edin Dzeko. Foi o jogador que me chamou a atenção quando vi o Vipotnik, quando soube deste alvo que o Sporting tinha identificado. Repito, salvaguardando as devidas distâncias. É um jogador que ainda não explodiu, portanto, ao estar no Championship, é um cenário que podemos comparar, não sendo a mesma coisa, ao de Vítor Gyökeres. Vítor Gyökeres estava no Coventry, também tinha muitas propostas da Premier League, creio que 11 propostas da Premier League, segundo disse o seu agente, mas fruto do trabalho que foi feito por Gubiana e Rubinho Amorim, acabou por optar pelo Sporting, uma das razões precisamente pela visibilidade em patamares internacionais e luta por títulos. Portanto, esse é o grande trunfo do Sporting, o jogador como base negocial andará entre 25 a 30 milhões de euros e é claramente um jogador com potencial para chegar a Portugal e causar impacto imediato. A questão de fundo é se o Sporting vai arriscar imediatamente para tentar agarrar o Vipotnik, até por causa desta crise no relacionamento com o Luís Soares, de forma preventiva, porque o Sporting tem 2 problemas. Tem não saber para que lado é que a cabeça do Soares vai virar quando voltar e, por outro lado, Ioannidis, que, repito, foram demasiados meses numa recuperação onde o próprio jogador não foi um fator positivo para acelerar o processo de reintegração no Sporting. E houve vários episódios, depois podemos calculizá-los. Perante tudo isto, Rafael Nel é a terceira opção, portanto, o Sporting precaver-se, caso sinta que tem possibilidade de chegar ao jogador, com um ponto de lança emergente como o Zan Vipotnik,
creio eu que poderia ser uma jogada de mestre e com um impacto, não podemos estar a dizer que é um segundo Gyökeres, nada disso, mas com um impacto que pode replicar um pouco também o efeito que Gyökeres teve quando chegou ao Valado. Eu ia perguntar ao Mário se Vipotnik pode ser o Gyökeres esloveno, na tua opinião, ou não. Isso é difícil de lá se chegar, pelo menos bem de Championship. Uma coisa é certa, tu estavas a perguntar ao Vítor qual é que eram os trunfos que o Sporting tinha. Um dos trunfos que o Sporting tem para o convencer a vir, por exemplo, é usar a história de Gyökeres. Gyökeres estava no Coventry, Mário, acaba por fazer ali um campeonato mais ou menos, o Sporting vai lá, traz-o para Lisboa, muito bem falado, Ruben Amorim, um papel muito importante, e Hugo Viana a explicarem o seu projeto ao jogador, a convencerem o jogador pelo projeto, pelo aquilo que pretendiam, pelas ideias que tinham para ele. A verdade é que o jogador chegou 2 anos depois, entrou na Premier League pela porta grande. Arsenal, campeão. E isto que é a melhor história da Cinderela que o Sporting ou que Frederico Varandas possa usar para convencer este jogador a ingressar no Sporting. Isto é a melhor história. Depois, este jogador é um jogador que está, parece-me a mim, mais valorizado do que o próprio Gyökeres. Está em 22 milhões de euros pelo Transfer Market, que normalmente até avaliam por baixo, o que significa que poderá ter aqui um encargo financeiro para o Sporting, um encargo maior. Sendo certo que este é o plano B, e já sabemos que a ir Luís Suárez só por 80 milhões, portanto haverá sempre dinheiro para contratar este jogador. Sendo certo, tu falavas aí no geral dos golos, mas eu ia só ao Championship. O Championship é o campeonato em que ele faz 44 jogos e marca 23 golos. Portanto, marca um golo quase a cada 2 jogos. Isto significa que há aqui qualquer coisa. Há aqui visão, há aqui um jogador que pode ser bastante útil ao Sporting ou a outra equipa qualquer que precise de um avançado. O Vítor focava ali também uma coisa importantíssima. O Ioannidis. A questão do Ioannidis, o Sporting explicou muito mal esta lesão do Ioannidis. Isto precisa de ser explicado, porque o Sporting arrisca-se a perder o jogador da próxima época por uma coisa parecida. Porque o regresso esteve marcado para voltar e depois não voltou. Aquilo dá a ideia que se calhar a determinada altura a operação teria sido melhor do que o tratamento convencional. O jogador se calhar não quis ser operado. A verdade é que o Sporting perdeu um jogador. Quem é que foi sacrificado? Luís Suárez correu o risco de se lesionar e andou a jogar tanto tempo que estava no risco da lesão. Então, e, portanto, e agora, daí também Ioannidis fica em posição se vier este reforço? Ioannidis, se vier este reforço, será sempre um reforço a continuar. Para um quê? Um plano C? A continuar. E plano B fica Ioannidis? Para a continuar Luís Suárez será sempre a primeira opção. Ioannidis é a segunda opção, mas um jogador destes chega, quando vais contratar um jogador destes é para ser titular ou para lutar pela titularidade, não é para o colocares no banco. Eu acho que o Sporting, a determinada altura, até se será precipitado na contratação de Ioannidis, porque foi pelo menor esforço. E eu vou-te explicar porquê. Porque houve uma temporada que teve a tentar contratá-lo e não consegue, e aí os números de Ioannidis justificavam aquele dinheiro. Na temporada seguinte já não era o mesmo Ioannidis. Números mais fracos, mas o valor da venda foi o mesmo. E, portanto, eu acho que o Sporting aí pode-se ter precipitado, mas pronto, são decisões. Ioannidis tem características que o Luís Suárez não tinha e, portanto, era útil para a equipa. A questão da lesão, isso é uma questão que devia ser explicada e que devia ser até, o Sporting acho que tem que ter isso em conta para aquilo que vai ser a próxima temporada, porque Rafael Nel é aquele jogador que vai precisar de rodar mais para ganhar massa muscular, para ganhar mais tarimba, porque é um menino. Porque o Sporting, a verdade é que o Sporting teve outros meninos que se acabaram por perder e depois acabam por se notabilizar lá fora. Rodrigo Ribeiro foi um dos jogadores que estava ali na calha para chegar à equipa principal e depois acabou por não ficar e agora já se transferiu. E, portanto, estamos aqui perante uma situação que é preciso cuidado nesse aspecto de fazer a transição de Rafael Nel com calma e consistente para que o jogador se possa afirmar no plantel. Não pode ser só de vez em quando. Tem que ser uma coisa mais regular. Ioannidis, a questão da lesão ou está explicada... São 4 pontas de lança? Como é que vai dar espaço para tanto... Não, porque repara, só há 3 pontas de lança. E este só vem se o Luís Suárez sair. Sob ameaça. Se o Luís Suárez sair, este vem. E é aquilo que o Vítor dizia há pouco e muito bem. Então é uma estratégia de Frederico Varandas, é isso, Vítor e Mário? Pode haver a questão do dinheiro, mas também pode vir a birra de Suárez. E é isso que é preciso precaver antes do início do campeonato. Mas é uma estratégia, Vítor Pinto, por parte de Frederico Varandas, já estar a pensar aqui num plano B para a saída de Luís Suárez e colocar assim alguma pressão no ponta de lança?
Vamos ser objetivos. Com a pressão que existe sobre Zan Vipotnik, o Sporting não é um dossiê que o Sporting possa manter em banho-maria e depois vai acordar no final de julho ou em agosto e buscar o jogador. É um tipo de necessitará de uma intervenção com alguma celeridade para o Sporting marcar posição e a partir daí conseguir com o seu projeto convencer o jogador. E veremos se ainda assim é suficiente. Portanto, é um jogador diferente do que estamos habituados a ver com o Gyökeres e com o Soares. É um jogador claramente da área, finalização em potência, jogo de costas, jogo associativo, capacidade para, com o pé direito ou o pé esquerdo, desequilibrar, jogo aéreo, coisa que o Vítor Gyökeres não tinha, por exemplo. Portanto, é um jogador que dá um potencial de soluções extraordinário e que no futebol português costuma ter impacto. Não é, por exemplo, temos outros pontas de lança em Portugal que também são muito bons, mas são sobretudo pontas de lança de grande rotação, de espaço, precisam de espaço. Neste caso é mesmo um jogador da área, portanto um bicho da área como é este Vipotnik, levanta muitas expectativas e tem sido muito falado ao longo da época, o trabalho que foi feito também com o Vítor Matos, com ele, que vai seguramente continuar a marcar golos. Agora nota isto, olhando a com o Sporting, eu só levantei esta questão porque estou a ver a política que o Sporting está a seguir. Ontem chegou o Silas Andersen e o Yulman ainda não saiu. Portanto, o Sporting está na luta por João Palhinha e o Yulman ainda não saiu. Portanto, o Sporting está a pensar à frente. O Sporting está a perceber que vai ter necessidades, que há situações que vão acontecer e está a garantir já que não é apanhado com as calças na mão, que não fica descalço. E esta é a situação que se pode colocar em relação ao Vipotnik. Portanto, o Sporting tem-no referenciado, interessa efetivamente ao Sporting. A questão é se o Sporting avança já para o jogador ou se vai gerir este dossiê mediante a prioridade que tinha dado à continuidade de Soares. Eu acho que mesmo com a continuidade de Soares havia lugar para o Vipotnik. Agora, tudo vai depender da fé que o Sporting tem neste momento, da convicção que o Sporting tem neste momento, de que Soares fica e com a cabeça limpa, mesmo depois destas propostas milionárias, e que o Ioannidis também vai ficar com a cabeça limpa, que não vai ficar limitado e condicionado pelos problemas físicos que teve o ano passado. No caso de Luís Soares, amanhã já vamos ver as coisas de maneira um bocadinho mais clara. Mediante o que forem as eleições, já vamos ter uma ideia mais concreta. Portanto, eu consigo ver espaço para o Sporting conseguir trazer Vipotnik ainda antes da saída de um dos pontas de lança. Eu consigo ver espaço para isso. Mas o Sporting está a gerir, apesar de estar a gerir um orçamento agressivo no mercado de transferências, contratando já jogadores antes das saídas, acho que também tem limite, não é? Provavelmente estas movimentações que o Sporting está a fazer também têm um limite e sem haver uma saída, se calhar é mais difícil o Sporting envolver-se num processo de forma determinada para trazer já este Gyökeres esloveno, como nos estão a chamar, estamos aqui a chamar em baixo.